Olá pessoal, vamos ao nosso desafio de número 4, aqui do nosso grupo de desafios lá dos alunos do curso de Excel Top 50, o nosso curso de Excel do básico ao avançado. Se você não faz parte do grupo, se você é aluno e não faz parte do grupo, eu vou deixar aqui nos comentários aqui abaixo, vou deixar o link do grupo aqui para você poder entrar no grupo lá e participar. Se você não é aluno do curso Excel Top 50, convidados são aceitos durante um certo período. Então você pode entrar lá no grupo também e ficar um bom período lá participando e depois, quem sabe, pode vir a ser aluno aí também do Excel Top 50. Tá legal? Então eu vou trabalhar aqui, esse nosso desafio é um desafio de nível intermediário, porque a gente não usava nenhuma fórmula pesada, mas basicamente, vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui, o desafio era montar uma planilha como essa aqui de horários, horário de escola, horário de faculdade, e aí tanto faz, nosso desafio era montar a planilha de uma forma que quem fosse preencher a planilha pudesse organizar os horários aqui por disciplina, né? Ao clicar aqui, poderia escolher as disciplinas de cada horário, né? E automaticamente essas disciplinas aparecem aqui com a contagem de quantos tempos cada disciplina teve alocada, né? Seria o nome correto, aqui dentro dos horários durante a semana. Tá legal? Então a pessoa precisaria clicar aqui e automaticamente marcar os horários ali de cada disciplina e ir preenchendo, né? Então a ideia é que a gente montasse essa planilha, vou colocar aqui do lado, ó, zerada, né? Planilha zerada, para que as pessoas pudessem preencher esses horários automaticamente, fazendo a contagem aqui ao lado, tá? Eu não vou fazer essa planilha do zero com toda a formatação, porque o objetivo não era a formatação, o objetivo era justamente vocês conseguirem esse pulo do gato aqui para aparecerem esses campinhos aqui, né? Esses campos de seleção. Como é que a gente faz aparecer esses campos de seleção? Isso era um dos itens aqui do desafio, né? E outra parte do desafio era como fazer essa contagem aqui automática desses tempos que estão na tabela aqui ao lado, para poder gerar. E eu deixei bem claro aí no desafio, que eu mandei lá no grupo, eu deixei bem claro que quem quisesse podia incrementar melhorias também. Não era obrigatório, mas quem quisesse podia incrementar algumas melhorias, tá? Então, só recapitulando aqui as observações do desafio, uma escola pretende organizar os horários da turma alocando as disciplinas dentro dos tempos disponíveis. Então, a gente vai colocar as disciplinas dentro de cada tempo aqui durante a semana. Considerando que são 6 tempos com intervalo, que você já tem disciplinas listadas em uma lista, né? Listadas em uma lista, né? Organizadas em uma lista. Então, você já tem essas disciplinas organizadas aqui. Sua missão é montar a tabela alimentando os campos dos tempos para que qualquer pessoa da secretaria escolar, qualquer funcionário, possa preencher quais disciplinas ficam em qual tempo. Então a ideia é que ela esteja vazia, mas com as opções para você clicar e ir selecionando os tempos aqui. Tá legal? Além disso, conforme forem preenchidos os horários, a planilha deve fazer a contagem de quantos tempos cada disciplina tem, que é justamente essa contagem a um lado. Então vamos lá, vamos fazer aqui isso aqui, vocês vão ver que é bem simples, bem rápido, da gente montar essa planilha. O primeiro passo aqui seria montar visualmente, né? Você digitar o nome dos campos aqui de cada dia da semana, depois colocar as bordas, aí cada um poderia arrumar a planilha do jeito que achasse bacana, né? Os nomes das disciplinas também não obrigatoriamente precisariam ser esses. Se você faz faculdade, você poderia colocar as disciplinas da sua faculdade, sem problema nenhum, tá? Mas aqui é um exemplo básico aqui para a gente entender o conceito para fazer aqueles campos. Primeira coisa para a gente fazer os campos aqui funcionarem, lá na página, na parte inicial, lá de cima do Excel, a gente tem uma opção dados. E lá na opção dados, a gente tem uma opção validação de dados. Aqui é esse botãozinho que aparece aqui, para validação de dados. E através desse botãozinho aqui que a gente vai incluir aqueles campos de seleção que a gente viu no exemplo, né? É justamente esse campo de seleção que tem aqui. Como é que a gente faz isso? De maneira muito simples. A gente vai primeiro fazendo esse primeiro campo aqui. Então, selecionei esse campo aqui de segunda-feira, clico na opção dados, vou lá em validação de dados, opção de validação de dados, e agora eu preciso dizer para o Excel que eu vou buscar isso de uma lista de valores. Então, eu só vou permitir naquele campo ali que sejam incluídos os itens de uma lista. Então, eu cliquei na opção permitir lista, e aí eu vou selecionar esses campos agora. Agora eu preciso dizer qual é a fonte, qual é a origem dessa lista, onde estão os dados. E aí está claro para a gente que esses dados estão aqui do lado, né? Que são justamente os nomes das disciplinas. Então eu posso selecionar lá, automaticamente, ó, ele já traz a informação para cá. Tá legal? Então você
clica e seleciona e ele já traz para cá essas informações, tá legal? Então vamos fazer de novo aqui do zero. Vamos fazer de novo aqui do zero, ó. Clico aqui, vou lá na opção dados, venho aqui validação de dados, vou escolher a opção lista, que eu quero permitir que sejam os dados de uma lista. Vou clicar aqui, ó, na fonte e vou selecionar a lista que eu quero. Vou dar o OK e ele faz essa validação de dados. Em algumas versões mais antigas do Excel, se você buscar essa lista numa outra guia, digamos que essa lista não estivesse aqui, tá? Essa lista estivesse numa outra guia aqui do lado. E aí você vai fazer essa validação de dados trazendo para cá. Em versões antigas isso não funciona, tá? Assim como no celular também não funciona. Então em versões mais recentes, ok, se você tivesse com a lista aqui, poderia buscar. Agora em versões mais antigas, isso aqui funciona, tá? Você buscando validação de dados, na mesma aba, na mesma guia aqui, ele funciona, tá legal? Agora que eu fiz nesse aqui, vamos ver se está funcionando, né? Eu clico e seleciono e ele marca ali o campo que a gente escolher. Legal? Como é que eu faço para fazer em todos agora? Eu não preciso fazer um por um. É bem simples, você vai... Da mesma forma que a gente arrasta fórmulas, você também pode arrastar essa validação de dados, tá? Então se eu clicar nesse cantinho inferior aqui, ó, cantinho inferior direito, eu posso arrastar para o lado. Olha que legal, ele copia aqui para todos. Mas eu vou copiar sem o nome matemática preenchido, senão ele vai colocar matemática em todos, né? Vou desfazer aqui. Vou apagar, só apertar o delete, você apaga o campo. E agora eu vou arrastar para o lado. Ó. Arrastei para o lado, ele está com o mesmo funcionamento em todos, ó. Aqui para o lado. Ó. Então se eu preencher aqui, ele vai preencher os campos. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para copiar para todos ali. Eu posso simplesmente usar o Ctrl C ou copiar com o botão direito. Eu venho aqui nos campos e vou em colar. Ctrl V. Ctrl V no teclado, né? Então, ó, agora todos esses campos aqui em cima estão funcionando. Faltam os lá de baixo, né? Então vou copiar aqui também, ó, Ctrl C. Vou em todos os campos aqui embaixo, Ctrl V. Agora a parte que seria mais difícil, né? Que é para trazer esses campos de seleção, tá pronto, ó. Consegui preenchendo aqui automaticamente as disciplinas, né? Eu vou colocar alguns campos preenchidos, só para a gente ter essas informações. Matemática, vou colocar aqui português. Fica um dia cansativo, segunda-feira, hein? Segunda-feira, 3 tempos de matemática e 3 de português, pode ficar um pouco cansativo. Vamos colocar aqui ciências, educação física antes do recreio. Vamos colocar aqui história e antes do aluno ir embora, artes. Vou colocar aqui 3 tempos de geografia. Também vai ser um dia cansativo, né? 3 de geografia, 3 de história. As disciplinas são legais, mas você tem muitos tempos daquela disciplina no mesmo dia, né? Pode ficar cansativo aqui. Então, história, os 3 tempos. Vamos colocar aqui o que está faltando. Vamos botar mais tempo. Matemática e português costumam ter mais tempo, né? Então, vou colocar mais 2 tempos de matemática. Mais um de educação física aqui. Ciências também está faltando, né? Vou colocar aqui mais tempo de ciências. Vamos colocar português aqui mais 2. Português mais 2. Um de produção textual. E mais um aqui. Faltou aqui só. Vamos botar educação física tem 2. Artes tem 1 tempo de arte. Vamos colocar mais um aqui na sexta-feira, né? Ok. Então a gente colocou aqui arte, ciência, educação física, geografia, história, inglês, matemática. E agora a gente precisa fazer a contagem, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê, tem 3, 4, 5 de matemática. 3 de português, mais 2, 5 de português. Como é que a gente faz isso funcionar? A contagem aqui ao lado. Esse é o nosso próximo passo aqui do desafio, né? Trazer essa numeração, essa contagem de tempos para cá. Vamos lá então. Vamos trazer essa contagem para cá. Para quem depois quiser reforçar esse conteúdo lá no curso, lá no Excel Top 50, a gente tem esse conteúdo de validação de dados em vários exercícios. E também o que a gente vai usar aqui, que é o conte.si, que a gente usou até em outro desafio anterior, mas também tem lá no conteúdo do curso para poder reforçar essa informação, tá? Vamos lá, a gente vai usar conte.si, que é para a gente contar quantos itens tem se
for o nome daquela disciplina que está lá. Então, conte.se tem esse conceito, né? Então, é conte.se. Eu vou dizer qual é o primeiro aqui, ó, intervalo. Ele pergunta qual é o intervalo onde você quer verificar os itens. É esse intervalo que vai daqui de matemática até o último tempo aqui de sexta-feira. Desde o primeiro tempo de segunda-feira até o último de sexta. Então, ele já faz aqui automático, né? Depois ponto e vírgula. E qual é o critério? Qual é o tempo que eu quero verificar a contagem? É o tempo que está aqui do lado, né? Então, aqui é esse do lado. Então, eu vou clicar na célula e aperto o Enter. Ele já automaticamente já faz a contagem de quantos tempos tem de arte. Vamos aumentar um tempo de artes aqui, só para a gente ver? Ó, eu estou digitando a arte, vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter aqui, digitar não, né? Olha só, é selecionar, né? Vou selecionar o campo de arte. Quando eu clicar ali, automaticamente ele vai aumentar aqui a quantidade de tempos, ó. Aumentou. Vamos colocar mais um aqui. Aumentou. Vamos tirar um tempo. Vamos apagar isso aqui. Ele diminuiu. Então, conte.se perfeito aqui, ó, funcionando para fazer essa contagem. Agora, eu só não posso arrastar para baixo direto aqui, porque se eu fizer esse arrastar para baixo aqui direto para todas as disciplinas, ele vai dar um pequeno erro. Por quê? Porque eu estou selecionando, na hora que eu fiz aqui o conte.se, isso a gente aprende lá no curso também, né? Eu faço de F3 até J9, né? Eu faço daqui até aqui, a verificação. Quando eu arrastar para baixo, ele automaticamente vai verificar aqui a célula, era aqui B3 de artes. Quando eu arrastar para baixo, ele vai verificar B4 de ciências. Depois B5, educação física. Ele vai fazer certinho esse do B, né? Ele vai descer 1. Mas o que acontece é que a seleção de F3 até J9, ele também, quando eu arrastar para baixo, ele também vai nos próximos, ele vai descer 1. Então, ele vai fazer isso aqui, ele vai verificar esses. No outro, ele vai verificar esses. Aí, no outro, vai verificar outros abaixo. Então, ele vai estar sempre verificando errado aqui para fazer a contagem, tá? Então, eu preciso fixar e dizer para o Excel, eu quero que você sempre, na hora que eu arrastar para baixo, eu quero que você sempre use essa seleção aqui para verificar quantos tempos tem. Como é que a gente faz isso? Pessoal que lembra aí no curso, eu posso usar o cifrão aqui para fixar. Eu digitei usando o F4 aqui, ele já coloca automático, tá? Então, você vai usar o cifrão para fixar e dizer para o Excel, na hora que eu arrastar para baixo, eu quero que você sempre verifique nessa lista que está aqui, nesses itens que estão aqui, desde o primeiro de segunda-feira até o último de sexta. Agora, eu posso arrastar para baixo, que olha que legal, ó, que ele já faz automaticamente para todo mundo. E olha o que aconteceu, a gente esqueceu do tempo de inglês, ó, disciplina importantíssima aqui. Então, vou mudar aqui no finalzinho, ó, inglês, colocar mais 2 tempos de inglês, ó, automaticamente ele já corrigiu aqui também. Muito legal, né? Agora, eu disse que também poderiam ser feitas melhorias, né? Eu não vou fazer muitas melhorias aqui, porque o nível que a gente definiu aqui é nível intermediário desse desafio, né? Mas vou fazer uma pequena melhoria aqui na questão dos tempos. Porque senão você pode colocar vários e vários tempos e aconteceu o que aconteceu. Olha, esquecemos do inglês. Foi até meio que de maneira proposital. Por que é legal a gente fazer o que a gente vai fazer aqui agora? Para a gente ter visualmente, mostrar para a pessoa que estiver preenchendo isso, visualmente, que ele ainda não preencheu corretamente a grade de horários. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu vou incluir mais um campo aqui ao lado, e aqui eu vou dizer o oficial, né? O que tem que ter oficialmente de tempos. Vou colocar aqui ao lado. A gente ainda vai preencher, mas digamos que lá no quadro de disciplinas obrigatório daquela turma, né? A gente tem aqui um mínimo, um valor exato aqui de tempos por disciplina. Então, eu vou apagar aqui alguns campos. Vou apagar alguns campos aqui. E vou dizer aqui o seguinte, ó. Em artes, obrigatoriamente, eu quero 2 tempos. Ciências, eu quero 4 tempos. Educação física, eu quero 2 tempos. Geografia, 3. História, 3. Inglês, eu quero 2. Matemática, eu quero 5. Português, eu quero 5. Produção textual, eu quero 2 tempos. Ah, professor, legal. Você está dizendo aqui quantos tempos tem que ter em cada um para a pessoa, quando for colocando os horários aqui, ela ver se isso aqui está batendo com o que ela preencheu. Então, aqui é o que ela preencheu, né, na coluna C. E aqui é a numeração oficial definida pela coordenação, dizendo quantos tempos tem que ter em cada disciplina. Legal. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, para saber se está certo ou não, é comparar esse com esse.
Se forem números iguais, significa que ele já está ok. Se os números estiverem diferentes, é porque a pessoa ainda tem que fazer ajustes aqui na tabela para organizar os horários. Então a gente pode colocar isso visualmente para ficar legal para quem está preenchendo, né? Porque você olhar um número aqui, às vezes você não percebe. Você vai ter que ficar olhando um por um. Mas se você usar cores, como o vermelho, que a gente usou em desafios anteriores, né? Ou verde, para dizer que está ok, isso fica melhor. Então o que a gente pode fazer é comparar. Comparar os itens aqui e verificando, né? Isso é uma sugestão bacana para a gente fazer aqui, tá legal? Então vamos lá. Então vamos inserir aqui essa formatação condicional, né? Comparando essa célula com essa. Eu vou selecionar a célula aqui e vou dizer para o Excel, formatação condicional. Eu vou no realce de regra de célula aqui e vou escolher uma regra nova, mais regras, tá? Eu quero verificar se um valor é diferente do outro. Mais regras. Eu venho aqui embaixo, o valor da célula é diferente de... E é diferente de qual célula? É diferente dessa célula aqui do lado. Se esse valor é diferente da célula do lado, eu vou dizer para ele que eu quero uma formatação específica. Então, eu vou selecionar aqui, vou colocar em vermelho. Claro que você pode trabalhar melhor isso. Eu vou colocar só o fundo vermelho aqui. Tá bom? Então, se a célula que está aqui for diferente da célula que está aqui do lado, ele vai aparecer em vermelho. Legal? Por que não está em vermelho? Porque está igual, né? Então, nós vamos colocar aqui também se ela for igual. Então, é outra formatação. Então, formatação condicional, realce de regra de célula. Se é igual a qual célula? Se é igual a essa célula aqui. Aí, se for igual, eu vou colocar um preenchimento verde. Poderia colocar outro personalizado, vou colocar aqui verde e dar OK. Então, apareceu o verde ali porque está OK, né? Então, vamos mudar aqui os tempos de arte. Vou colocar mais um tempo. Opa, está em vermelho. Vamos tirar o tempo aqui. Aparece em verde. Se eu tirar mais um, quer dizer, só tem um, aparece em vermelho. Então, isso é uma forma da gente trabalhar comparando aqui um tempo com o outro. Tá legal? Isso poderia ser uma das melhorias que você poderia incrementar e, é claro, pensar em outras melhorias que você pode incluir ao longo aí da construção das planilhas. Ok? Legal, gente? Espero que tenham gostado da validação de dados, né, ao preencher aqui os campos. Espero que tenham gostado aqui do conte.se. E tá aí a solução do nosso desafio número 4. Tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, deixe seu like aí. E se não é inscrito no canal, se inscreva também. Tá bom? Eu vou deixar aqui o link do grupo nos comentários. Não esqueça, se você ainda não é do grupo de desafios, estou deixando o link aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.